Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá no dia de hoje, 27 de novembro do ano 2021 do calendário gregoriano. E o nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 do mês de Kislev, do ano 5782. Nós estamos na antivéspera de Hanukkah. Ou seja, ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, nós entraremos na véspera de Hanukkah, né? Então nós estaremos no dia, a partir do pôr do sol de hoje, nós estaremos entrando no dia 24 de Kislev, que é véspera de Hanukkah. E ao pôr do sol de amanhã, o primeiro dia da semana, nós estaremos então adentrando em Hanukkah, ok? Daqui a pouco vamos falar alguma coisa sobre Hanukkah. Hoje nós estamos com 82 dias do nosso ano 5782 e o nosso Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração tem os seus conselhos, a sua sabedoria, como está escrito pela Mishnah. A sabedoria do homem, ela enche a face da terra de luz. Por isso, verdadeiramente, amados, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, ela na realidade traz escuridão, faz com que as trevas se tornem fortes e dentro desse aspecto o mal, ele impera. Por isso, quando somos exortados, tanto pela Torá como pelos sábios de outrora, e pelo nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, quando ele diz assim, pegue a tua luz e faça a escuridão brilhar. Alguém pode dizer assim, fazer a escuridão brilhar é brincadeira, né? Brincadeira é você não dar importância à luz que há em ti. Brincadeira é você achar que a luz que há em ti não é coisa séria. Brincadeira é você achar que tanto faz a chuva subir ou descer, e não é bem por aí. Por isso nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, em toda adversidade procure a centelha de bem e concentre-se nela com toda a sua força. Quando nós falamos Deus é tudo, tudo é Deus, então não é brincadeira não, a coisa é séria. O que o Eterno tem para nós é a verdadeira felicidade. Brincadeira, isso não é legal. Então, por isso, em toda adversidade, procure a centelha de bem e concentre-se com toda a sua força nela, porque você verá bons resultados nesse aspecto aí, certo? Então, nesse aspecto, o que o nosso Rebbe quer dizer é assim, você precisa se libertar, você precisa ser livre. Por que você acha que o sistema quer escravizar a humanidade, quer escravizar o ser humano? Por que você acha que o sistema, o globalismo, o establishment e por aí afora vai, eles usam, né, doenças A, B e C, lançam os bichos sobre a face da terra e falam, você vai morrer. Se você não fizer o que eu digo, você vai morrer. E as pessoas se amedrontam, subjugam-se aos seus ditadores perversos, perde a liberdade. Então, o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos verdadeiramente livres. Qual foi o recado que Deus mandou Moshe dizer ao faraó, que vamos ver mais profundamente mais na frente? Moshe disse ao faraó, ao Paró, diz o Eterno, deixa meu povo sair para que possa me servir. Então a verdade é essa, amados. Deus quer que nós sejamos livres,
que tenhamos a devida liberdade dos perversos, dos ditadores e por aí afora vai, etc. Mas qual a finalidade? Não é para termos libertinagem, mas para termos a liberdade, o nosso livre-arbítrio, que nós tenhamos o poder do livre-arbítrio para decidir fazer avodá, serviço a Hashem. É isso que ele quer. E para isso é necessário que você seja livre. E para você ser livre, você precisa ser inteligente. Inteligente são aqueles que reconhecem a Deus como único Deus, único soberano, único Criador, único Salvador, a fonte de tudo para todos. Sem Ele, nada existe. Porque Deus é tudo. Tudo é Deus. Então, por isso, né, nós vamos hoje comentar convosco aquela segunda história, onde nós vimos a história do Rabi Akiva, né, em que o Rabi Akiva, ele simplesmente dizia, tudo bem, né, tudo isso é para o bem, né, diante das adversidades que ele sofreu. E a segunda história que nós queremos trazer para vocês hoje, dentro desta visão aqui, né, em toda adversidade, procure a centelha de bem e concentre-se nela com toda a sua força. Com qual finalidade? Para que você venha, de fato, ser livre para servir a Deus. Então, a nossa segunda história para hoje, de ontem a primeira, hoje a segunda, né, nesse nosso Shabat, ela se refere a um dos mestres do Rabi Akiva, de nome Nahum, de Gamzu. Gamzu era um lugar que significa até isso, né? Então, o mestre do Rabi Akiva, né, Nahum de Gamzu, então, ele sempre repetia as seguintes palavras: até isso é bom. Por isso que a sua localidade, Gamzu, né, juntos Gamzu, né, o nome da localidade, Gamzu, que significa até isso. E ele acrescentou Tov, até isso é bom. Gamzu Tov, até isso é bom. Então vamos ver o que nos fala o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, com referência a essa história de um dos nossos mestres, de um dos nossos sábios. Então diz assim, Nahum, por ser um homem honesto, ele foi escolhido como emissário dos judeus para presentear César com uma caixa de pedras preciosas. Então ele se colocou a caminho de Roma, foi para viajar, e durante o caminho ele teve que passar por uma hospedagem, e nessa hospedagem ele foi descansar para seguir viagem no dia seguinte. Porém, né, durante o seu sono, durante a noite, o dono da hospedaria, né, de forma fortuita, ele simplesmente substituiu as pedras preciosas e colocou areia, né, dentro do baú. Né? E ele colocou areia dentro de uma proporção da mesma medida, ou bem semelhante, o mesmo peso que as pedras preciosas tinham, pesavam, né, dentro do baú. Então, quando amanheceu o dia e Nahum, ele se colocou a caminho para presentear César, ele não percebeu a diferença de peso na caixa, então ele continuou tranquilo. Aí quando ele então, né, foi levado à presença de César, então ele disse, né, majestade, os judeus enviam-lhe um presente. Então, rapidamente, o César ele abriu a caixa, o baú, para poder ver o presente. E ele tinha certeza que seria alguma coisa com ouro, prata, pedras preciosas ou algo semelhante. Mas, para sua surpresa, ele, quando abre o baú, ele vê areia. Este é o presente que vocês estão me enviando? Areia! Isso é zombaria! Isso é digno de morte! Você vai morrer! E Nahum ficou, como diz outro, né?
ficou no mato sem cachorro, né? Perdeu a bússola, norte e sul, perdeu o horizonte, falou, e agora, né? Não, ele não perdeu o horizonte, não. Ele também não ficou nervoso. Ele também não se escapelou. Ah, o que aconteceu? Nada. Manteve a calma, confiança em Deus, manteve a calma, e ele simplesmente disse, Gamizutov, Gamizutov. Isso, até isso é bom. Amém. Aconteceu? Deus é tudo. Tudo é Deus. Gamizutov. Vamos em frente. Então, né, César jogou então Gamzu, aliás, Nahum, né, no calabouço por causa da zombaria. E um dos conselheiros, né, de César, né, se apresenta para ele ali, ó, César, sou teu conselheiro. Ó, existe uma lenda que os judeus, com o seu antepassado Abraham, derrotou 4 reis e seus exércitos, usando uma areia mágica que se transformava em flechas quando arremessada. Então esse conselheiro, ele falou com César de uma forma muito convincente. E falou para ele, envia para os exércitos nossos, que estão no fronte, vê o que acontece. Fala para os generais pegarem as areias e mandarem seus soldados lançarem em direção ao inimigo. Vamos ver o que acontece. Só que César não sabia que aquele conselheiro que apresentou-se ali naquele momento, segundo os nossos sábios, falam que na realidade era o profeta Eliarro, o profeta Elias, que estava disfarçado como conselheiro do César. E então César acatou, aquilo soou bem aos seus ouvidos, foi aquilo que ele queria ouvir, ele falou, então beleza, vamos lá. Manda então que seja enviado esse baú com areia e que as legiões romanas então lançam as areias contra os inimigos. E então, dessa forma, então, quando as legiões romanas que estavam em guerra na Gália, em pouco tempo circulou a notícia de uma grande vitória milagrosa, né? Então, realmente, as areias transformavam-se em flechas e derrotou os inimigos. Então, Nahum foi libertado e generosamente recompensado. Ele ficou felicíssimo, mas nem um pouco surpreso. Simplesmente comentou, afinal, tudo é bom. Se eu tivesse trazido joias, César poderia tê-las jogado na minha cara, mas areia, né? Mas areia, bom, vamos lá. A propósito, o dono da hospedaria, no fim, recebeu o castigo merecido. Veja só, quando ficou sabendo da história, o pobre tolo foi até Roma, puxando uma carroça cheia de areia comum para as legiões romanas, né? Então, quando o dono da hospedaria ficou sabendo que a areia que ele colocou dentro do baú de pedras preciosas do mestre do Rabi Akiva, né? Nahum, o mestre Nahum, né? Ele falou, puxa vida, eu não imaginava que eu tinha areias milagrosas aqui comigo. Então, rapidamente, ele enche uma carroça de areia e vai até César para que ele possa, então, recompensá-lo por entregar a César e as legiões romanas a areias milagrosas. Contudo, as areias não surtiram o efeito que ele pensou e ele foi morto. Então, a recompensa para ele veio rapidinho, né? Então, dentro desse sentido aqui, né, Gamizutov, né, até isso é para o bem, ou é bom, ou até isso é bom, né? Então, há 2 caminhos. O primeiro, tudo é para o bem. Talvez não imediatamente, mas no fim, o bem sempre será o resultado. Então, nesse primeiro aspecto aqui, que o nosso Rebbe Menachem Mendel analisa e traz para nós diante dessa história, né?
é que nós precisamos sempre olhar para as nossas adversidades, desafios e companhia limitada e etc., né? Que nós temos que primeiramente ter uma visão. Tudo é para o bem. Confia em Deus e mantenha calma. O resultado não pode ser que não seja imediato, mas ele virá no momento oportuno. E, no fim, o bem sempre será o resultado. Ou seja, o bem sempre vence o mal. Ponto. Nunca duvide disso. O outro aspecto, o segundo caminho tudo é verdadeiramente bom, porque não há nada além dele, do eterno. E ele é bom. Você duvida que ele é bom? Se você não duvida que ele é bom, então tudo é verdadeiramente bom. Ponto. Confia no eterno e mantenha calma. É só uma questão de aguentar firme um pouco mais. Então, a adversidade, a luta que você está enfrentando, então o conselho do Rebbe para você hoje, agora, nesse momento em que você está ouvindo estas palavras aguente mais um pouco, porque tudo é verdadeiramente bom. Por quê? Porque ele é bom. Confiança e mantenha a calma. Então aguente mais um pouco, sem se deixar perturbar pelos fantasmas de nossa visão limitada, sem se deixar impressionar pelo tigre de papel que se autodenomina mundo. Esse mundo aqui é um tigre de papel. Ele não é terrível como o tigre. É um mundo de papel. Por quê? Porque verdadeiramente tudo é bom. Por que tudo é bom? Porque ele é bom. É uma questão de aguentar um pouco. Já já vai passar. Ou seja, Deus, ele concede aos que confiam nele, aos que o amam, aos que o buscam, ele concede respostas no momento certo, no momento oportuno. A mensagem é: aguente firme mais um pouco. E no âmbito ainda mais elevado, aguente mais um pouco, porque Mashiach não tarda em revelar-se, ok? E finalmente, nos serão concedidos um coração para entender e olhos para ver. Finalmente o bem se tornará evidente em nosso mundo também. Já está falando de um aspecto mais profundo da revelação de Mashiach, onde o bem será pleno em toda a face da terra. Nahum de Gamzu era capaz de revelar o bem inerente a todos os acontecimentos da vida, que o âmago de cada coisa é verdadeiramente bom. Assim, para ele, era desse jeito. Então, por isso que nós possamos aprender a olhar melhor aquilo que acontece conosco e aquilo que está à nossa volta, né? Então, atenção, olhos para ver. E nós só podemos ver de forma mais límpida quando nós colocamos colírios nos nossos olhos, melhor dizendo, colírios nos nossos olhos. Por isso a Torá, ela também como diz, a Torá também ela é usada como um símbolo para identificar a Torá como água, águas límpidas. Ou seja, esse colírio são as águas límpidas da Torá que purificam os nossos olhos para que nós possamos enxergar melhor. Então, estudo da Torá, 7 leis universais, Tzedaká, Techuvá e preces diárias são coisas que não podem estar desapegados de nós e nem nós destas coisas, ok? Baruch Hashem, Gamzu Tov. Então vamos em frente, ok? Estamos aí então com o Edson, a Malu, a Donária, a Cida Fernandes, o
o André, Baruch Hashem, mais alguém aí, o Luiz Ribeiro, a Luciana Rodrigues, Baruch Hashem, e também, né, o nosso shalom também para as seguintes pessoas, né, o Pedro Ramona Flores, o Leandro Lima, né, de Francisco Morato, Grande São Paulo, o Jorge Kovacs, né, de Chavantes, interior de São Paulo, né, Pedro Zaghini, Baruch Hashem também, o Pedro Zaghini está por aí, Baruch Hashem, Pedro. O Emerson Felipe, o casal a Janice Fink e o Saulo Rodrigues, de Joinville, Santa Catarina, a Vânia Ivonete, Recife, o Jânio Heder, da Will Açaí, a Elizabeth Farias, do Recife, Joel Silva, Canoas, Rio Grande do Sul, o casal Áurea e Ivan Lisboa, Belém do Pará, Aliester Scott, Londrina, Paraná, Josias dos Santos, Curitiba, Juan Baez, Bom Retiro, Grande São Paulo, Euler Ramos, Pirapora, Minas Gerais, a Flávia, da Grande São Paulo, o Flávio Carmo, de Fernandópolis, né, do grupo Benei Noa, São José do Rio Preto, a Edna Nascimento, de Peruíbe, Baixada Santista, né, interior de São Paulo, o Stream Crispim, de Jundiaí, a Lucenir Rocha Alvarenga, Frutal, Minas, da Liliana, também lá de Frutal, Minas, o Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, né, o casal também, a Vera Lúcia Manso, o Paulo Fernandes, aqui de Bauru, a Renata Suehara, lá do Japão, assim como também o casal, a Renata, né, o seu marido Carlos, e também a Fátima e o Oswaldo Sato, lá do Japão, né? A Roseni, a Lídia Moreski, ou Moreski, né? Alves Oliveira, de Vitória, Espírito Santo, a Edina Silva, aqui de Bauru, o Natanael Félix, de Itapecerica, Minas Gerais, o Jaime, o Ludgero Parolin Rizalite, de Campinas, o Gilson, o José Hélio Tavares, a sua esposa Neuza, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, o Sidney, o casal também Lourdes e seu Abel, lá de Salto Grande, interior de São Paulo, a Lídice Okamoto, Manaus, Amazonas, o Cristiano Salviano, a esposa Aislan Santos e a filhinha de 5 anos, a Valentina, Belém do Pará, a Ana Tereza, de São Paulo, né, Grande São Paulo, o Roberto de Freitas, Brasília, a Maria Viana, aqui também de Bauru, o Sandro Cordeiro, Leide Soares, de Itamaraju, Bahia, o Daniel Cardoso, de São Paulo, né, a família querida também, Thaís, Danilo e o filhinho Murilo, aqui de Bauru, o casal Renata Xavier e Paulo Xavier, aqui de Pirajuí, e também, né, a filha da Renata com a netinha, a Thalita e a Rebeca, o Pedro Fernando, aqui de Bauru, a Helena Luzinete, a Tânia Castro, Manaus, Amazonas, o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, Gleiva Mate Oilgold, Cristiano Reis, Danilo da Silva, Quixadá, Ceará, Erickson Geraldo, Mato Grosso do Sul, o Edebisson Gomes, Lago do Junco, Manaus, Michele Nascimento, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, o Paulo José Lepir, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Laine Anaile, o Marcos Barros, da Grande São Paulo, o Jorge Ramírez, Cidade do México, Maria Ângela, de Mongaguá, São Paulo, litoral, o Israel Arcanjo, de Poções, Bahia, o Jerônimo Bareixa Júnior, esposa Neuza Andrade, de Brasília, o João Carlos Nogueira, São Luís do Maranhão,
Rita de Cássia Torres, Grande São Paulo, e o Ronaldo Guerra. Nós ficamos aí vários dias sem dar um shalom pro pessoal, então por isso que a lista hoje ficou um pouquinho comprida aí para falar, ok? Baruch Hashem, né? A Inês Martins aqui de Pirajuí também, Baruch Hashem. Ok. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, automaticamente, 7ª leitura mais mafitir, né? Que é exatamente a nossa leitura final da nossa paraxá semanal. Vayeshive, e ele habitou, Yaakov, né? Então a nossa leitura de hoje está no capítulo 40, nós vamos do verso 1 ao 23, com os comentários de Irash, e nós temos aqui Yosef e os oficiais da corte real, né? Então, vamos ver aí a questão do padeiro e daquele que era encarregado, né, de fazer o serviço do vinho, né? Aquele que estava com o copo, a taça do vinho na mão, e antes do rei beber, ele que tinha que beber para ver se não estava envenenado, ok? Então, estamos aí. Vamos ver aí o que nos fala, então, o encerramento da nossa paraxá de hoje. Capítulo 40, com os comentários de Rashi. Baruch Hashem, né? Aí a Malu, também do Distrito Federal, né? Baruch Hashem. A Lidice Okamoto, já mandamos um shalom aí, Manaus, Amazonas, Baruch Hashem. O Edson, esqueci o nome da cidade, viu, Edson? O Edson e a esposa aí conectados também. Então diz assim: além de fazer José ser querido pelos detentos e funcionários do cárcere, Deus providenciou para que a sociedade egípcia se distraísse do envolvimento aviltante de José com a mulher de Potifera, né? Então assim, logo depois das conversas, o encarregado de servir o vinho e o padeiro do rei egípcio ofenderam seu senhor, o rei do Egito, e eles foram então lançados também no calabouço, né? Então há um comentário que fala que o faraó ele encontrou no copo de vinho uma mosca e uma pedrinha no pão, por isso que ele sentiu-se ofendido e encarcerou então o encarregado de servir o vinho e o padeiro, né? Mas o Targum, ele fala que, na realidade, tanto o padeiro como o encarregado de servir o vinho, na realidade, eles colocaram veneno. O padeiro no pão e o encarregado do vinho, veneno no vinho. Os dois colocaram veneno para matar o faraó, né? E aí foi descoberto, e então, né, eles foram presos. Obviamente, na hora de tomar o vinho, o encarregado de servir tinha que tomar primeiro. Ele não falou o quê? Vou tomar o quê? Eu sei que tem vinho, tem veneno, aliás, no vinho. Então ele falou, não vou tomar isso aqui não, né? E tentou dar o fora, mas aí era tarde, né? Porque começou bobear na conversa aí, não tomou rapidamente o gole de vinho como sempre o fazia. Então o faraó falou, pode, segura aí. E a hora de experimentar o pão, o padeiro também não quis experimentar, né? Falou, não vou experimentar esse pão não. Então aí foram descobertos, aí os dois foram aprisionados, né? Então o Targum fala que os dois tentaram envenenar o faraó. E num comentário mais suave aí, né, os comentaristas também falam que foi uma mosca e uma pedra, né? Mas as duas versões estão aí. Então o faraó irou-se com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na prisão vizinha à casa do açougueiro-chefe, que era exatamente Potifera, onde ali estava Yosef. Então o açougueiro-chefe confiou a Yosef de modo que ele tomava conta deles também. E eles ficaram 1 ano na prisão. Uma noite, ambos, o copeiro e o padeiro do rei egípcio, que estavam confinados na prisão, tiveram um sonho cada um. Não compreenderam, não discerniram o que significava o sonho e ficaram, né, taciturnos, cabisbaixos, né? Nesse sentido aí. Um fato interessante aqui, que os nossos comentaristas trazem para nós sobre a questão do chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, é que
O fato acontecido entre Iosif e a mulher de Potifera foi um assunto que ficou repercutindo durante 9 anos. Não foi assim, ó. Foram 9 anos as conversações, as piadinhas. José, que gozava de uma boa reputação entre todos, virou, né, chacota e etc e tal. Então aí Deus providenciou esses acontecimentos para que o assunto fosse uma bomba no Egito. Tentaram envenenar o faraó. E aí então aquilo foi uma bomba em todo o Egito. As nações que ficaram sabendo dos fatos, aí esqueceram de Iosif. Beleza. Agora o assunto da moda, o assunto do momento era a tentativa de envenenar o faraó, né? Então, aconteceu tudo isso. Então, como Iosif cuidava de todos os prisioneiros, então chegou aquele momento que ele vai lá na cela dos dois e percebe que é alguma coisa estranha, porque eles estão tristes, cabisbaixos, etc e tal, né? Então, Iosif olha para eles e: por que vosso rosto está tão abatido hoje? Então Iosif, ele mostra preocupação por aqueles dois que estavam muito tristes, estavam cabisbaixos, estavam abatidos, né? Então isso demonstra que preocupar-se com o próximo é uma mitzvah. Não importa o que você esteja passando, mas preocupar-se com o próximo é importante. Isto é bênção para você e é bênção também para aqueles que serão ajudados por você. Ok? Cibele, Ludmila, Lisboa, Portugal, shalom, shalom. Por um mundo melhor, vamos fazer brilhar a luz da presença divina. Baruch Hashem. Então, os dois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, falaram para ele, né, que tiveram um sonho e ninguém interpreta, eles não conseguem entender, né? Então, Deus disse a eles, né, certamente as interpretações são de Deus. Então, as interpretações dos sonhos são de Deus. Se Deus quer revelar alguma coisa, ele dá sabedoria para quem está conectado com ele, para poder dar o discernimento, para saber o que de fato é. Caso contrário, sonho é sonho, tchau e benção. Nesse caso específico, né, Deus providenciou exatamente essa questão do chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, porque aqui começaria definitivamente a abrir-se as portas para Iosif, para tornar-se o vice-governador, o vice-rei de todo o Egito. Então, com esta preocupação, com esta sensibilidade que Iosif demonstrou em favor dos dois nesse momento, veio confirmar a intenção divina, que Iosif, ele era a pessoa adequada para salvar, né, todo o Egito e todas as nações vigentes na época, entre elas o próprio povo israelita, Iacove e todas as suas famílias, ok? Então, o copeiro relatou um sonho, o seu sonho para Iosif, disse-lhe: em meu sonho havia uma videira diante de mim e a videira havia 3 ramos. Ela parecia florir, depois desabrochava e seus cachos amadureciam e davam uvas. O copo do faraó estava em minha mão, eu tomava as uvas e espremia, extraindo o seu suco no copo do faraó, e então colocava o copo na mão do faraó. Então Iosif entendeu que Deus providenciara a prisão do copeiro para que, após ser libertado, ele pudesse pedir ao faraó que soltasse José também. Como o sonho do copeiro indicava claramente que era hora de isso acontecer, Iosif concluiu que cada ramo simbolizava a menor unidade de tempo significativa, ou seja, um dia. Assim Iosif disse-lhe: esta é a interpretação. Os 3 ramos simbolizam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó
te levará em conta quando convocar todos os seus servos para servi-lo durante a refeição e restituirá a teu posto. Porás o copo do faraó em sua mão exatamente como acostumavas fazer antes de tua prisão, quando lhe servia suas bebidas. Então exercerás alguma influência na corte. Sei que poderá passar-se algum tempo até que te surja a oportunidade de ajudar-me, e tua libertação da prisão causará grande alvoroço em tua vida, de maneira que talvez te esqueças de mim. Assim, apesar disso, recorda-te de mim, pois tudo estará bem contigo, conforme previ. E por favor, tem a bondade de falar de mim ao faraó, e desse modo me tirarás desse edifício prisão. Pois na realidade fui raptado da terra dos hebreus, e aqui também nada fiz que justificasse me colocarem no calabouço. O padeiro-chefe viu que Iosif interpretara bem, e então ele disse a José o seu sonho. Em meu sonho, similarmente, havia 3 cestos de vime sobre a minha cabeça. No cesto superior havia alimentos panificados, de todo tipo que Faraó come. E pássaros os comiam do cesto em cima de minha cabeça. Iosif respondeu então ao chefe dos padeiros. Esta é a interpretação. Os 3 cestos simbolizam também 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó te decapitará e te pendurará o cadáver em uma forca, e os pássaros comerão a tua carne. Entrando agora na leitura final. No 3º dia, que era aniversário do faraó, ele fez um banquete para todos os seus servos e contou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros entre seus servos, disponíveis para servi-lo no banquete. Ele restituiu o chefe dos copeiros a sua função de servir bebidas, e ele colocou o copo na mão do faraó. O chefe dos padeiros, porém, ele enforcou exatamente como José lhes interpretara. O chefe dos copeiros não se lembrou de Iosif naquele dia, e também se esqueceu dele depois disto daí, né? Então, aqui nós encerramos a nossa paraxá semanal e a nossa leitura automaticamente. Começando de trás para o começo, né? Então aqui Iosif, ele interpreta corretamente os sonhos. Ele também interpreta corretamente que essa situação seria usada exatamente para ele ser liberto da prisão e poder se tornar o vice-rei de todo o Egito e poder salvar o Egito, a humanidade e a sua família. Porém, a falha de Iosif foi exatamente ele depositar a confiança, né, a sua confiança no homem. Então veja bem o que nos fala sobre a questão de não confiarmos no ser humano, né? Então nós temos diante de nós a palavra que fala que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? Então, dentro desse aspecto aí, o ensinamento para nós é o seguinte: a falha de Iosif foi que ele tirou o foco da sua confiança em Deus e ele voltou-se para o copeiro. Então, lembra-te de mim, sei que vai ser difícil, mas lembra-te de mim. Quando você tiver essa influência junto ao faraó, lembra-te de mim. Então, Iosif, ele veio focar realmente a sua visão, né, ou a sua esperança na ação e na atitude do copeiro, sendo que o princípio da interpretação estava correto. Deus estava orquestrando todas as coisas para que Iosif, de fato, ele pudesse ser liberto e ser o vice-rei de todo o Egito, etc. e tal.
Então, isso mostra para nós o seguinte: quando de fato Deus usa alguém para nos ajudar, para nos beneficiar em nossas necessidades, etc. e tal, então nós não podemos ficar com foco na pessoa, certo? E esquecer que Deus é que providenciou tudo. A pessoa, ela foi um instrumento. Ela foi um instrumento usado por Deus para te ajudar, te beneficiar naquilo que você estava precisando. Então, por isso que o foco não pode ser mudado. Porque quando se muda o foco com referência a isso daí, então o que acontece? Deixa-se de dar a glória devida a Deus e dá ao homem. E ao dar a glória devida ao homem, então aí, qual que é o aspecto da situação? O aspecto da situação é exatamente o quê? Aí, realmente, eleva o homem a um patamar à semelhança de Deus. Isso daí significa, de fato, blasfêmia contra Deus. Então, o ser humano, ele é um instrumento de Deus para beneficiar as pessoas. Por isso, o amor ao próximo é algo inerente nisso. Então, quando Yosef, ele olha para aqueles dois, vê a tristeza, o semblante decaído deles, então a sensibilidade de Yosef, né, faz com que ele dê atenção àquelas duas pessoas. Elas estão numa situação que estão precisando de algum conforto, de alguma coisa, estão precisando de uma ajuda. E no caso específico aqui, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, foi a questão da interpretação do sonho e aquilo tudo que levou na sequência da interpretação como Yosef tinha dado, né? Mas aqui o foco, nesse sentido, é a sensibilidade de Yosef para com o próximo, mesmo ele estando dentro de uma situação muito negativa, muito opressora, que é o quê? Prisão, calabouço, cadeia. Privado de liberdade. Um ser humano, para ser privado de liberdade, é algo terrível. É algo terrível. Quem se acostuma a esse tipo de coisa, né, a ficar encarcerado, é porque está precisando tomar vergonha na cara e mudar o estilo de vida, pô. Deus não fez cadeia. Por isso que nós encontramos na Torá que as cidades do refúgio, as cidades de refúgio, mas não cadeias. Deus não mandou construir cadeias. Os povos, as nações, que foram construindo cadeias. Por quê? Porque não havia a correção devida, a chamada tolerância zero para os pequenos crimes. Não cuidou dos pequenos crimes, aí virou essa coisa que está aí hoje, que todo mundo sabe como que está, né? Então, liberdade é algo que Deus ele dá para que a pessoa tome uma decisão no seu livre arbítrio para, de fato, cumprir o mandamento de Deus, a vontade divina, servir a Deus com amor, com verdade, com fidelidade, com transparência e cada dia se aprimorando nesse caminho. Então, por isso, quando Yosef ele tira o foco, os olhos de Deus e foca no chefe dos copeiros, então aí ele falha. E é o que diz exatamente o quê? O Salmo 146, versos 3 a 5 diz assim: não depositem suas esperanças nos grandes, nem nos filhos do homem, do qual não virá auxílio ou salvação. Feliz é aquele que tem para seu auxílio o Deus de Iacove, e sua esperança está no eterno. Então, por isso, nos fala o salmista, né? Não deposite a sua confiança no homem e nem no filho do homem, em quem não há salvação. Então, se a própria palavra está dizendo isso, é porque seja quem for que se intitule homem ou filho do homem, não põe sua confiança nele.
porque dele não vem salvação alguma. Simples assim. A salvação está somente em Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Jacob, o Deus de Israel, o Deus do povo israelita, o Deus do povo judeu, como está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia, né? E depois Jeremias capítulo 17, verso 7, diz também de forma bem simples, que todos podem entender, dizendo assim: bendito é o homem que confia no Eterno. Ponto. Jeremias capítulo 17, verso 7. Bendito, abençoado, feliz é o homem que confia no Eterno. Ponto. Não há outro meio de salvação. Os homens inventaram, tudo bem. Os homens inventaram o problema deles. Não é porque os homens inventaram que eu vou aceitar. Vou aceitar aquilo que está escrito, certo? Então, realmente, o Deus de Israel é o Senhor de tudo. E quando então Iosif ele comete essa falha, o que acontece? Exatamente 3 dias que ele poderia também sair da prisão, isso se converteu para ele em mais 3 anos de prisão. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, os 3 dias que está ligado aos sonhos dos 2 personagens, copeiro e padeiro, né? Então Deus leva em consideração, segundo Rashi, como se fosse 1 ano. Então, o que seria para ser 3 anos, né? Então, tornou-se 2 anos e mais alguns dias, né? Que poderia ser mais alguns dias, ou, por exemplo, poderia ser 2 anos e mais 3 dias, por causa dos sonhos. Mas, para quem está preso, completa o seu tempo, e ele tem os últimos 3 dias, onde ele sabe que sairá completamente liberto. Esses 3 dias parecem uma eternidade. Então, os nossos sábios falam que, mesmo Deus, né, suprimindo 1 ano e não deixando 3 anos inteiros, mas 2 anos e 3 dias, ou 2 anos e mais alguns dias, para Iosif, esses 3 dias foi para ele uma eternidade, como se tivesse sido 1 ano inteiro, né? Mas aí, realmente, nós vamos ver a partir de amanhã qual foi a reação, a ação de Iosif diante de tudo isso, e qual foi a ação realmente do copeiro, né? E qual foi a ação, né, nesse sentido todo aí, o que vem acontecer nessa sequência aí, ok? Então, para finalizarmos, amados, né, vamos finalizar com o conselho do Rebbe Menachem Mendel, para, dentro destas visões, qual o recado que ele deixa para conosco, né? E também, né, lembrando aí que hoje à noite, às 20 horas, né, nós vamos fazer uma live com o título Vamos falar de Hanukkah? Ou falando de Hanukkah? Então, hoje às 20 horas nós estaremos aqui na live para falar sobre Hanukkah, principalmente concernente como que se acende a Hanukkah, certo? Que tem várias pessoas perguntando como que é o procedimento, etc. e tal, né? Então vamos aí somar com tantos outros, né, que estão aí contribuindo, colaborando nas suas lives, né, nos seus grupos, né, nos seus canais, etc. e tal, né, orientando sobre a questão sobre Hanukkah, o acendimento da Hanukkah, etc. e tal. Então, né, como várias perguntas chegaram até nós, então nós vamos fazer hoje à noite, às 20 horas, a live. Vamos falar de Hanukkah? Então, venha se programar e venha estar conosco. Logo mais às 20 horas, vamos falar de Hanukkah, como se acende a Hanukkah, e aí nós temos um novo encontro hoje, ok? Baruch Hashem. Então, o nosso Rebbe, encerrando a nossa live, diz assim: o poder da ação. Quando Iosif, ele
percebeu, teve a sensibilidade de ver a situação do chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, então ele vai até eles, porque hoje vocês estão com os rostos tão abatidos? Então Iosif sofreu terríveis humilhações. Teria sido lógico que ele mergulhasse em sua própria dor, nos seus próprios fantasmas, né? Na sua, entre aspas, né? No seu mundo maldito, na sua depressão, e assim ele poderia ficar lá, indiferente com os outros. Mas, porém, contudo, todavia, né? Ele não ficou amargurado. Gamizotov, isso também é para o bem. Ok? Então, Iosif permaneceu sensível às outras pessoas e à sua missão divina na vida. Ou seja, ele ajudava todos no cárcere, sem distinção de ninguém. Então, ele ajudava todas as pessoas, todos os presos. Não somente buscou diminuir a angústia dos servos do faraó, porque ali era a prisão dos servos do faraó. Todo servo do faraó que o faraó resolvia mandar para a cadeia, era lá mesmo que ia, né? Então, ele buscou diminuir a angústia dos servos do faraó, como os ajudou também. E no caso específico aqui, ele ajudou esses dois, né? O copeiro e o padeiro, que estavam realmente com os rostos muito abatidos. Para ele, o fato de que Deus o tivesse levado a perceber a necessidade de uma pessoa indicava que era seu dever ajudá-la, né? Ou seja, a partir do momento que você sente, percebe, ou alguém te dá uma notícia que pessoa X está precisando de uma ajuda, é porque Deus está confiando em você a força para ajudar aquela pessoa. E você procure ajudar a pessoa o mais rápido possível, para o seu bem, para o bem daquela pessoa, né? Fazer o bem não pode marcar data, tem que fazer o mais rápido possível. Então, se Deus permitiu chegar até você alguma notícia, alguma coisa, fulano está precisando de ajuda, é porque precisamos ajudar essa pessoa o mais rápido possível. Como resultado desta aparente pequena boa ação, Iosif se tornou vice-rei do Egito e conseguiu salvar o mundo da fome. Vemos aqui mais uma vez que consequências inimagináveis, por sua grande extensão, podem resultar de uma pequena boa ação. Ou seja, às vezes você não valoriza uma pequena ação. Mas, mais uma vez, né, a Torá nos fala, e tantos outros fatos nos mostram, que uma pequena boa ação, ela pode resultar em consequências boas, inimagináveis para aquela pessoa, aquela família, o grupo de pessoas que está associada a ela de alguma forma, a sua comunidade, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o mundo. Você age de uma forma em que você não alcança apenas uma pessoa, você alcança o mundo inteiro com uma pequena boa ação. Então, por isso, o nosso Rebbe, ele fala de uma forma bem simples. Ou seja, a pequena boa ação de Iosif, um exemplo para todos nós, uma pequena boa ação de Iosif, fez com que ele se tornasse o vice-rei do Egito e dessa forma salvar o mundo todo da fome. Então, por isso, amados, no encerramento da nossa paraxá semanal, então qual é a visão que eu estou tendo disto e daquilo que está acontecendo comigo e à minha volta? Confiança e manter a calma é algo real, é algo verdadeiro. Então, por isso, amados, que nós não venhamos ficar olhando para o nosso próprio umbigo, que não venhamos ficar aí limitados, como Iosif ficou a princípio, na frente do espelho e vendo os lindos cabelos encaracolados,
fazendo que eles sejam lisos, ou os cabelos lisos, fazendo que eles sejam encaracolados. Ou seja, não vamos perder tempo com as vaidades e as paixões, mas vamos aplicar a nossa vida naquilo que Deus está confiando a nós, a cada um de nós. Que é exatamente o quê? Preparar esse mundo para ser a moradia de Deus. Para abreviar a revelação do justo e verdadeiro Mashiach o mais rápido possível. Fazer com que, de fato, nós possamos aí estarmos fazendo pequenas boas ações, mas com a certeza que as suas consequências serão inimagináveis. Por quê? Porque En Sof, o infinito, Deus, Ele está presente nesta tua pequena boa ação. Por isso, seja forte, seja luz, seja aquele que tenha sensibilidade para com o seu próximo. Por isso, amar o próximo como a si mesmo é estar conectado com Deus. Não esqueça, às 20 horas, a nossa live. Vamos falar de Hanukkah, como se acende a Hanukkah. Nos encontramos logo mais. Bom término de Shabbat, uma boa passagem para os 6 dias comuns. Vamos nos preparando para Hanukkah. Hanukkah Sameach. Shalom, shalom. Até amanhã, até mais às 20 horas.